Fala, bando de louco ligado aqui na Corinthians TV. O nosso bate-papo de hoje é com o nosso último contratado, o meia Igor Coronado. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele e também falar sobre vida, sobre outras situações. E claro, saber como foi esse retorno dele ao Brasil para jogar no maior clube do Brasil. Primeiro, obrigado, Igor. Obrigado você. Por aceitar aqui o nosso bate-papo e para a gente te conhecer um pouquinho mais. Primeiro, acho que o que todo mundo gostaria de saber. Quem é o Igor Coronado que o torcedor não conhece? Olha, acho que o Igor é um cara tranquilo, de família, trabalhador, que vai em busca dos seus sonhos. E acho que, resumindo, é simplesmente isso. Adoro estar com a minha família, a volta do Brasil também vai me proporcionar isso, né? Então, mais um ponto para estar mais feliz ainda aqui. E hoje, um homem realizando o seu sonho de estar vivendo em um dos maiores clubes do Brasil. E, então, é isso. Quantos anos você foi embora do Brasil e como foi a sua infância? Então, eu saí muito cedo daqui, meus pais foram trabalhar na Inglaterra e eu tinha 12 anos, a gente saiu daqui. Teve uma pequena passagem pela Itália para fazer toda a documentação, ficamos um tempo ali de 5 meses e daí logo em seguida, quando saiu a documentação, a ideia já era para ir para a Inglaterra, minha irmã já estava lá e fomos. E eu, lógico, com essa idade, né, acompanho os pais, nem sabia o que estava acontecendo, mas graças a Deus foi muito bom para mim. Eu fiz a base toda na Inglaterra, fiquei até os 19 anos, então essa experiência para mim também valeu muito a pena. E a infância? Como que foi? Com um garoto de 12 anos que sai do Brasil? É sempre um pouco difícil, né? Na Itália eu consegui me fazer amizades mais rápido, era uma cidade muito pequena, então tinha uma praça ali, todo mundo ia jogar bola, ficava lá. Então a bola foi a minha comunicação no começo, só que o italiano foi mais fácil de pegar. Do que o inglês, né? E o inglês também tem a cultura um pouco mais fechada, então, mas graças a Deus também com o futebol sempre eu acho que facilitou um pouco a fazer amizades, né? Então teve seus pontos positivos, seus pontos negativos. Eu acho que nunca é fácil de mudar de cidade, então de país é um pouco mais difícil, mas eu acho que eu tive a sorte de sempre encontrar boas pessoas no meu caminho. Mas sua infância de criança feliz, que você curtiu a tua infância, aproveitou, certeza, brincou? Com certeza, mesmo no Brasil, fui parar 3 vezes desidratado no hospital aqui, porque não queria... Londrina? Londrina. Deixava meus pais loucos, porque só ficava na rua brincando, que parava nem para tomar água. E, enfim, consegui aproveitar muito, como eu falei, na Itália também é uma cidade pequena, então... Era bem tranquilo, os pais deixavam as crianças até tarde ficar brincando. E na Inglaterra também, mesmo com o frio danado, deu para aproveitar bastante. Fala um pouquinho pra gente sobre os seus pais e a influência deles na tua vida. Meus pais que foram os guerreiros, né? Como eu falei, para uma criança não é fácil dessa mudança de país. Mas eu nem entendia o que estava acontecendo, então era mais assim, deixa eu fazer amizades novas, né, deixar alguns amigos para trás. Só que eu acho que meus pais saírem da zona de conforto aqui do Brasil, mesmo a situação não sendo tão boa, tá sempre perto da família, tá falando a própria língua. Acho que quando a gente é um pouco mais velho se torna um pouco mais difícil de aprender uma língua nova. Então assim, hoje se minha irmã, se eu temos uma condição de vida melhor, com certeza é graças a ele também e graças a eles ter saído dessa zona de conforto para buscar algo melhor, simplesmente para o futuro da nossa família, né? Não era só para eles aquilo ali. Então, meus pais, eu tenho eles como grandes guerreiros aí, então é muito bom também eu ter entendido, né, isso ao longo do tempo. Uma vez a gente estava nessa cidade da Itália, e era uma cidade bem pequenininha, e em cima era o consulado, onde eles tinham que ficar indo, dava uns 10 quilômetros, mas era subida da montanha,
E eu entrei na escola depois de uns 3 meses e eu estava voltando um dia e simplesmente vi meus pais caminhando, subindo essa montanha. E eu fiquei meio que desesperado, assim, tipo, o que meus pais estão fazendo aqui no meio do nada? Era muito longe. Depois minha mãe falou, não, a gente foi lá aplicar uma carta para documentação, não sei o quê. Eu falei, tá bom, não sei o quê. Mas depois, com o passar do tempo, a gente imagina, né? Isso era uma batalha diária, né, que eles tinham para fazer a documentação. Só que na cabeça eu estava lá simplesmente brincando, né? E eles estavam procurando algo melhor para minha vida. No futebol, como é que foi o início da tua carreira? Como surgiu o futebol de fato para você falar, é esse caminho que eu quero seguir? Foi aonde? Eu desde criança sempre fui apaixonado. Sempre meu pai jogou amador, tudo. E eu sempre amei jogar futebol. Então sempre estava acompanhando meu pai em qualquer lugar que ele ia. E então desde pequeno eu sabia que isso era o que eu queria para minha vida, independente de qual fosse o caminho, era aquele que eu ia buscar eu acho que a gente tem que tentar buscar na nossa vida fazer algo que a gente ama. E a gente passa muito tempo trabalhando, então eu acho que é muito importante a gente buscar fazer aquilo que a gente, no mínimo, gosta, né? Então, o futebol para mim foi a única opção e eu fui atrás, batalhei, tive meus momentos difíceis também na minha carreira, mas graças a Deus tudo valeu a pena. E independente se eu não tivesse chegado até aqui, vamos dar um exemplo, se eu tivesse ficado lá em Malta, que era muito difícil lá na época que eu joguei lá, salários atrasavam, se ganhava muito pouco, simplesmente para sobreviver, eu acho que era isso que eu ia ficar fazendo na minha vida, ia ficar jogando lá, porque simplesmente é o que eu gosto de fazer e como eu falei, eu acho que a gente tem que buscar na vida fazer o que a gente ama. A tua primeira oportunidade no mundo da bola foi onde? Itália mesmo? Não, na Itália, como eu falei, uma cidade pequena, foi uma passagem, foi na Inglaterra, né? Eu joguei no MK Dons na base, que era um time na época até de terceira divisão, só que a base era muito boa porque a região, Milton Keynes é perto de Londres, então a gente pegava toda essa região ali. Os clubes de Londres são a maioria de primeira, né? Então a base era jogada contra Chelsea, Arsenal, e isso para mim foi muito bom, viver esses momentos, conhecer os centros de treinamentos desses clubes, né? Então essa foi a minha primeira oportunidade, foi crescer ali no futebol inglês, que eu com certeza me amadureceu bastante. Você foi pro mundo árabe com quantos anos? Cheguei no mundo árabe acho que com 25 anos, cheguei no Emirados. É uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Como é que foi viver? Você jogou tanto na Arábia Saudita como nos Emirados Árabes. Sim. São diferentes, né? A Arábia Saudita é muito mais restrito, é muito mais rigoroso em termos de tudo, né? Tanto na parte religiosa como na parte cultural. Nos Emirados já é um pouco mais aberto, já é um pouco mais ocidental. Como é que foi viver em dois mundos tão distintos, né? Tão jovem ainda. O que você tirou disso tudo? Então, quando eu cheguei no Emirados, eu já tinha passado por Itália, Inglaterra, Suíça, Malta, então já estava um pouco acostumado a fazer essa mudança. E o Emirados Árabes te proporciona uma qualidade de vida muito boa, né? Então, eu acho que foi talvez um dos lugares mais fáceis que eu me adaptei, e também pelas pessoas que eu trabalhei, acabei encontrando bastante brasileiros, e então para mim assim, o calor é extremo. Como é que era o treinamento, essa rotina tua lá? A rotina, tanto no Emirados quanto na Arábia, os treinos são sempre entre 6 e 7 horas da noite, então a rotina é meio bem diferente do Brasil aqui e da Europa também, né, que se treina de manhã. Essa foi a parte mais difícil para mim de se adaptar, porque a gente acaba esperando muito tempo até chegar o horário do treino, né? Então no começo eu esperava, não fazia nada mais, chegava no treino à noite e já estava até cansado de tanto ter esperado. Depois eu apliquei uma rotina onde eu treinava de manhã, tentava descansar um pouco à tarde, e daí quando eu ia para o treino à noite eu me sentia melhor. Aí foi onde me ajudou a adaptar nesses horários de treino, que mudou bastante para mim. A maior dificuldade, por exemplo, na Arábia Saudita, qual foi? Na Arábia Saudita? Olha, não sei.
Eu não... Costume, cultura, alimentação, teve alguma coisa assim que pegou um pouquinho? Então, como a Arábia Saudita também, eu tive a sorte de morar numa cidade muito boa também, que é Jeddah, que se proporciona, tem muitos restaurantes lá, até fogo de chão, tem lá, tem muitos brasileiros, então, desde quando a gente chegou lá também, a gente se sentiu muito abraçado pela comunidade brasileira que tem lá. Então a gente teve, como eu falei, a gente teve muita sorte de ter pessoas na nossa vida assim que Deus nos abençoou bastante, que foram pessoas que nos ajudaram a se adaptar. Quando eu cheguei mesmo no Ittihad, era o Fábio Carilli como treinador, com toda a equipe dele, me recebeu muito, muito bem. E daí tinha o Romarinho, o Bruno Henrique, o Marcelo Grorri, então me abraçaram. Então assim, graças a essas pessoas, tudo foi se tornando mais fácil. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive ali em Jeddah foi de achar casa no começo. Foi algo difícil, assim, que a cidade é muito grande, só que é um pouco antiga ainda. E eu chegando do Emirados, querendo proporcionar uma vida boa para minha família, que é sempre o que eu busquei, de deixar minha família o mais confortável possível para mim fazer um bom trabalho. Isso aí foi algo que me deu uma dorzinha de cabeça, que mesmo pelo tamanho da cidade, parece que não se tem tantas pessoas trabalhando nesse mercado. Uhum. Então acho que a maior dificuldade foi essa, que na verdade não é uma dificuldade assim, né? Então foi tranquilo. Nada que fez repensar, né? E voltar ao Brasil aos 31 anos e jogar pela primeira vez no futebol brasileiro, no maior clube do país. Como é que é isso para você? Porque eu confesso que eu não lembro muito de histórias como a sua, de jogadores que aos 31 anos, que para mim é plena atividade, mas nunca ter atuado no Brasil, né? Sim. Como é que é voltar para o Brasil aos 31, trazendo a família e aí vivendo a rotina de uma cidade como São Paulo, trânsito, essa loucura toda? São esses detalhes que a gente vai ter que se acostumar, né, aos poucos. E para mim estar aqui nesse momento, estou muito ansioso para poder jogar, para poder mostrar o meu futebol, e eu queria justamente isso. Eu tinha propostas de ficar na Arábia Saudita, eu tinha propostas de voltar para o Emirados, só que eu já pensava em algum tempo de vir para o Brasil, jogar aqui, e daí quando se fala de Corinthians, né, quando meu empresário ligou, aí eu empurrei mais ainda para essa situação acontecer, e daí já não tinha outra opção, e foi isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Claro que tem a parte de adaptação, como eu falei, saí daqui com 12 anos, então toda a minha fase adulta eu vivi fora. Esses dias aí peguei carro emprestado do meu amigo, estou tomando multa aí que eu não sabia que as placas, né, que tem um certo dia que não pode rodar, então são esses pequenos detalhes que a gente vai aprendendo, né. Mas graças a Deus fui recebido muito bem aqui, de braços abertos por todo mundo. Então agora é pisar em campo e tentar fazer o meu melhor. Você tem 2 filhos? Tem. 2 filhos. Eles nasceram no Brasil? A minha filha, que é mais nova, nasceu no Brasil, meu menino nasceu no Emirados. O que você, como pai, quer passar para eles? O que eles não poderão deixar de ter? Eu quero passar a simplicidade, humildade, respeitar sempre o próximo e, como eu falei, procurar eles fazer algo da vida deles onde eles se sintam bem cada dia, quando eles acordarem, que eles busquem, vai demorar ainda, mas no futuro deles, quando eles escolher uma carreira onde eles sejam muito felizes, ter paixão para escolher um trabalho onde eles se sintam bem, né? Então é isso, educar eles da melhor maneira possível, colocar Deus na frente de tudo e seguir nos caminhos. A gente está aprendendo até hoje, né? Então eu espero que eu possa passar um pouquinho disso para eles também. O que você gosta de fazer fora do futebol? Você tem algum outro esporte? Você pratica algum outro esporte? O que você gosta de fazer no teu tempo livre? No tempo livre, enquanto o campeonato está correndo, eu gosto de ficar um pouco mais quietinho. Nas férias, normalmente, quando eu venho para o Brasil, eu brincava um pouquinho de futebol com os meus amigos, mas, como eu falei, sou um cara bastante família, gosto de frequentar alguns restaurantes com família e amigos, gosto de fazer uma carninha em casa, um churrasquinho. Então, é isso. Sou uma pessoa bem simples, bem tranquila. No meu tempo que
minha mulher e meus filhos estão dormindo, às vezes entro no videogame um pouquinho para jogar com os amigos também. E é isso. Aqui tem um time bom de videogame, não, né? Tô sabendo. Tem uma galera que gosta já falei aqui. que a hora que eles me der moral, eu vou entrosar com eles também. Boa. Eu queria que você desse dicas do mundo árabe para quem quer conhecer o mundo árabe. O que você sugere? O que você recomenda? Olha, como eu falei, na Arábia Saudita eu tive a sorte de morar numa cidade muito boa, que foi Jeddah. O Emirados Árabes eu acho que está avançado e a Arábia procura ir no mesmo caminho, pelo que eu entendi assim. Então, eu acho que quem tiver a procura de talvez turismo, ou mudar? Exatamente, procurar talvez um trabalho, eu acho que, como eu falei, são países que tem bastante brasileiro, tem escolas muito boas para filhos, então assim, se tiver um trabalho legal, eu acho que dá para se aventurar sim, buscando algo diferente, né? Então, eu tive uma experiência muito boa nesses dois países, não tenho nada negativo a falar. Claro que às vezes a questão da cultura na Arábia, às vezes a mulher acho que não pode mostrar o joelho e acho que tem que cobrir, pelo menos com uma blusinha. Uhum. Então tem essa parte aí para mulherada. Então assim, minha mulher andava normal, calça jeans e sempre jogava uma blusinha por cima. Não precisa usar mais a baia, né? Uhum. Que é aquela roupa preta que a mulher usa. Então essa é mais para a mulher, essa fase de adaptação assim ao modo de se vestir. E acho que homem também em restaurante, alguns restaurantes não podem entrar de shorts. Essa é a única coisa hoje que é... bebida alcoólica também, né? Exatamente. Quem gosta de um guero-guero vai sofrer um pouquinho mais. Eu, graças a Deus, bem lá de vez em quando, tomo um vinhozinho quando pode, mas também não sinto falta, então para mim isso aí foi tranquilo. Quem sofria era o meu pai. Meu pai, quando ia lá, queria tomar uma, daqui a pouco eu chegava lá, vou passar um mês, passava 2 semanas, acho que eu vou embora, porque eu tô sentindo falta. Tô aguentando mais. O que não pode faltar nas pessoas para você? A educação. Educação, eu acho que o amor ao próximo está se esfriando, né? Nesse tempo aí, a gente tem que tentar não perder isso, né? O respeito um pelo outro, tentar ajudar as pessoas. Eu acho que, independente de quem a gente é, se a gente está lá embaixo ou lá em cima, a gente está sempre precisando um do outro. Então, acho que é isso, mais o respeito, educação e estar disposto a ajudar ao próximo. O que é que o futebol, Igor, te deu que se não fosse ele, você não teria? Ia falar uma mulher linda, né? Mas como eu casei com ela quando eu estava já ruim, a situação não estava boa, então não foi o futebol que proporcionou minha família. Não sei, eu acho que com certeza conhecer novas culturas, pessoas. Eu acho que eu nunca imaginava a trajetória que eu ia fazer na bola, né? Então, com certeza eu acho que a maior experiência foi essa, de conhecer novos países, novas pessoas. Então, eu acho que o que eu mais tenho assim, de experiência é isso, de conhecer novas culturas assim, e pessoas novas. O que foi Aliás, você é uma pessoa mais bem-humorada, mais tranquila, mais quietinha? Como é que é eu sou um misto. Você é um misto? Eu sou um misto. Você é da resenha? Sou muito da resenha, mas também tenho meus momentos sérios também, então assim, sei bem separar o momento da resenha, do vestiário, o momento de estar em campo e focar, por exemplo. Então, posso ser tem um misto legal aí, que é até um pouco difícil de explicar. Bom, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, qual a história mais engraçada, puxa pela memória, que você já viveu no futebol árabe? Uma história que te marcou? Deve ter tido, Nossa, hein, Igor? Agora, pensando assim... Uma história que... Agora, tem que pensar um pouquinho mais para te responder. Vai para a próxima pergunta aí. Não, acabou essa primeira parte. É? Então deixa eu pensar aqui, calma aí. A gente tem todo o tempo do mundo. História engraçada. Deve ter tido, né, Igor? Não é possível. Não, até tem, mas...
Tô com a memória meio ruim. Tô tão focado aqui, ó. Cheguei no Brasil, preciso focar no Brasil que o passado tá se apagando um pouco. É muito recente para apagar. 2 horas depois. A memória tá ruim. Calma aí, corta aí que eu vou pensando aqui para responder. Então, pensando aqui, que acontece? Não vou citar nome. Não. Mas acontece. Pode citar também. Não, é complicado. Aqui na Arábia, tanto nos Emirados, não é como no Brasil, como na Europa, né? A gente chega no vestiário, acostumado, vai tomar banho, enfim. Sim. Na Arábia eles se cuidam um pouco mais, então eles tomam banho normalmente com a sunga ou a cueca. Para se trocar, eles enrolam a toalha, então tira a cueca, tudo escondidinho. E aconteceu uma vez de um jogador chegar, primeiro treino, não sei o quê, tá todo mundo no vestiário, do nada, tirou e saiu andando para tomar o seu banho, livre, leve e solto. Aí alguns caras já se desesperados, né? Não. Aí lá no banho tem até portinho, alguém teve que ir lá botar, ó, não pode assim, se cobre aí, senão os caras vão te mandar embora. Aí ficou todo assustado, mas enfim. Você tava no vestiário? Eu tava lá. Eu tava dando risada, né, da situação. Nem pra dar um toque, né? Não, depois eu avisei. Depois a gente avisa, não tem problema. Essas coisas tem que passar. É legal, mas é nada. Eles se cuidam assim, mas eles também são super tranquilos. Levaram na resenha, entenderam também, não foi nada demais. É cultura. É cultura. Exatamente. Bom, vamos para a segunda parte então desse bate-papo aqui, segunda e última parte do bate-papo com o Igor Coronado. Eu vou te falar uma palavra e você me responde com uma palavra. Tá bom. Vou Uma tentar. música. Uma música. Final de tarde, Périx. Ah, tem que ser uma palavra? Não, já tá, beleza, valeu. Tá. Valeu. Um filme. Ruim de filme, hein? Cidade de Deus. Lá longe. De Deus, boa. Virei playboy. Família é? Tudo. Um lugar no mundo. Brasil. Um hobby. Futevôlei. Uma palavra que te define. Humildade. Um sonho. Corinthians. Futebol. Alegria. Corinthians. Vida. E o Igor Coronado pelo Igor Coronado? Em uma palavra. Aí você me quebra. Em uma palavra? Em uma palavra. Poxa. Aí fica difícil. Trabalhador. Fechou. Igor, obrigado. Obrigado Show você. de bola demais o bate-papo. Gostei muito de conhecer um pouquinho mais sobre a tua história, sobre a tua trajetória, sua história de vida. A gente deseja, em meu nome, em nome de toda a comunicação, todos os atletas, a diretoria, assim, super boas-vindas. Muito obrigado. Se sinta muito à vontade aqui, conte sempre com a gente. E pode se despedir da Fiel. Rapaziada, espero logo estar em campo para poder ajudar a equipe. E não vejo a hora de estar lá, vendo toda essa torcida, a alegria de vocês na arquibancada. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Deixem o like, porque o Igor merece. E não se esqueça de se inscrever nas nossas plataformas oficiais. Baixe também o aplicativo Universo SCCP e fique sempre por dentro de tudo o que rola no dia a dia aqui do Timão. A gente se vê. Tchau!